jovens cientistas, a professora aqui, ó, para realizar esses movimentos, você já se perguntou como é que eu me movimento, como que isso funciona dentro do meu corpo? Então, o tópico da nossa aula hoje será sobre o sistema esquelético e sistema articular. Vamos ver aqui uma linda projeção, certo? Que mostra aqui o nosso corpo e que nos permite realizar movimentos. Nós temos aqui o sistema muscular e o sistema esquelético. Quando nós falamos, né, sistema esquelético, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ui, professora, esqueleto. Eu tenho medo de esqueleto, não gosto de esqueleto. Esqueleto é uma coisa morta, sem vida. Você vai ver ao longo da nossa aula que não. O esqueleto é um órgão, sim, um órgão rígido, denso, extremamente cheio de vida, certo? E tem funções extremamente importantes. Por isso que estudar o sistema esquelético e o nosso sistema articular é vital para compreender como o nosso corpo funciona, se movimenta, se protege. E esse conhecimento é fundamental, não só para nós, mas para profissionais da área da saúde, como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, mas também para qualquer pessoa que queira entender melhor seu próprio corpo e assim manter uma vida saudável e ativa, pois compreender, né, esses sistemas permite a prevenção e o tratamento de lesões, a promoção da saúde óssea e articular e ao quê? A melhoria da qualidade de vida. Né? Tanta coisa está relacionada, professora. Sim, e vamos aprender mais. O nosso sistema esquelético e sistema articular trabalham juntos, sustentando o nosso corpo. E em conjunto permite uma variedade de movimentos. Além disso, os nossos ossos protegem os órgãos internos e suportam o peso do nosso corpo, possibilitando que fiquemos de pé, sentados ou ajoelhados, ou seja, realizando os nossos movimentos. Observem essa estrutura. Essa estrutura flexível e móvel é fornecida pelo sistema que nós chamamos de músculo esquelético, certo? Porque se a gente pensa no esqueleto para realizar o movimento, a gente vai associar também o quê? Aos músculos, certo? Porque eles que se ligam aos nossos ossos para que a gente consiga realizar os nossos movimentos. E é composto, né, de 3 estruturas principais: os nossos ossos, as nossas articulações e músculos. E a professora ainda quer colocar mais 2 aqui também: os nossos tendões e os nossos ligamentos, certo? Que veremos mais à frente como cada um funciona na realização desses movimentos. O nosso sistema esquelético, né, esqueleto é um nome genérico dado à estrutura de sustentação, principalmente de seres vivos. E ele é responsável por dar forma ao nosso corpo. Contudo, essa não é a única função dele. Existem outras muito mais importantes. Observem aqui na imagem da medula óssea. Aqui nós temos a imagem do quê? De um quadril, certo? Então, nos nossos ossos, eles têm a função também de produção de quê? Das nossas células sanguíneas, certo? Então, na medula óssea, há a produção de células sanguíneas e armazenamento de sais minerais,
como o cálcio, o potássio, o bicarbonato, o magnésio. Nossa, professora, tudo isso? Sim, tudo isso. Fica armazenado aqui nas suas células do tecido, certo? E conforme a necessidade, vai sendo liberada onde? Na sua corrente sanguínea. Então, vamos lá. Nos nossos ossos chatos, certo? É produzido as nossas células sanguíneas, que são divididas em glóbulo branco, certo? Glóbulo vermelho, os eritrócitos, as plaquetas, certo? E ali, professora, glóbulo branco, o que ele faz no meu sangue? O glóbulo branco, ele é uma célula de defesa que vai atuar no seu sistema imunológico, tá? Quando há invasão de vírus, bactérias, né, fungos, qualquer tipo de infecção no seu corpo, há a liberação dos glóbulos brancos. E o nosso glóbulo vermelho, que são as nossas hemácias, os nossos eritrócitos, eles têm a função de quê? De levar o oxigênio, certo? E o nosso rim é quem controla a produção, a renovação dos nossos glóbulos vermelhos. No rim, professora, sim, lembra que o rim é quem faz a filtragem do nosso sangue? Então, é ele que identifica a necessidade da renovação das nossas células vermelhas, dos nossos glóbulos vermelhos. E aí há uma produção e uma liberação na corrente sanguínea pela medula óssea. Qualquer medula óssea, professora? Não, a nossa medula óssea é vermelha, certo? Nós temos também uma medula óssea amarela, que é rica em gordura, que fica localizada já aqui no nosso fêmur. Professora, medula, lembra do tutano? Tutano é a medula que nós chamamos amarela. Ela vai ser rica em células de gordura do tecido adiposo, certo? Professora, ela produz também as células do sangue? Não, ela só produz o tecido adiposo, as células brancas, certo? Mas se o seu corpo passar por um trauma e houver a necessidade, ela pode sim voltar a produzir os glóbulos, os elementos, né, do sangue, certo? E uma pessoa adulta contém no seu esqueleto, é formado por 206 ossos. Nossa, professora, tudo isso? Sim, tudo isso. E você, quando era criança, nós, quando éramos crianças, tínhamos muito mais ossos. Nós nascemos, né, ao nascer, nós temos, por exemplo, no nosso crânio, 3 ossos. E eles nascem meio que desmontados. E quando a gente, após o parto, que ele vai para o lugar ali e vai ocorrer o quê? O fechamento, a fundição desses ossos, certo? Um único exemplo. Isso acontece também no nosso ombro, os ossos do nosso ombro, no nosso quadril. Por quê? Na hora do parto, você tem que passar, certo? Então, seus ossos têm que ser menor para você passar pelo canal vaginal, certo? Então, por isso que nós nascemos com mais ossos e ao longo da vida que nós vamos crescendo, eles vão diminuindo, professora? Não, eles vão se fundindo e formando um único osso, certo? Então, vamos agora observar, após essa curiosidade, vamos agora observar a classificação dos ossos. No nosso esqueleto, encontramos ossos de diferentes formatos e tamanhos. E de acordo com suas formas, nós podemos classificar. Observem aqui, nós temos o osso plano, certo? Pegue aí na sua testa.
Esse é um osso plano, localizado aqui, frontal. A professora não falou que no nosso crânio ele nasceu com 3 pedaços, né? Meio que desmontados? Então, observe aqui. Esse é o osso sutural, quando fecha as partes do crânio, certo? Nós temos um osso curto aqui no carpo e também no nosso pé, certo? Nós temos os ossos irregulares, observem aqui o formato nas nossas vértebras. Nós temos o osso longo. Qual é o maior osso do nosso corpo, meninos? Muito bem, isso aí mesmo, é o fêmur. E nós temos o osso sesamoide, que é a patela. Professora, osso sesamoide, sim, você também tem, são pequenos ossinhos. Você também tem esses ossinhos aqui pela mão, tá? E pelo pé. Aqui no dedinho, na verdade, no dedinho, no seu dedão, esse ossinho que você aperta assim no chão, é um osso sesamoide. E agora que nós vimos a classificação dos ossos, nós vamos ver mais sobre o esqueleto. Observem aqui, nós vimos a classificação dos ossos e agora nós vamos ver como o esqueleto é dividido. O nosso esqueleto humano é dividido em 2 porções, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Vamos ver a classificação. No nosso esqueleto axial, professor, esse nome tá difícil. Recebe o nome de esqueleto axial porque axi significa o quê? O eixo. Observe o eixo do seu corpo. Esqueleto axial vai compreender os ossos que fazem o eixo do seu corpo, que são o crânio, a cintura pélvica e a coluna vertebral, certo? E o esqueleto apendicular, ele vai se ligar ao esqueleto axial, certo? Através da onde? Da cintura escapular, que nós temos aqui, o nosso ombro, certo? E ele vai ser composto pelo nosso braço, pela nossa mão, e vai novamente se ligar ao esqueleto axial na cintura pélvica, certo? E aí nós vamos ter a nossa perna e o nosso pé. Para você fixar melhor, observem aqui. A professora nos disse que nós temos 206 ossos no nosso corpo. Então, vamos lá. No nosso esqueleto axial, nós temos 80 ossos, divididos entre o crânio, certo? A sua caixa torácica e a sua coluna vertebral. Professora, por que é importante eu estudar sobre o esqueleto axial? Porque o nosso esqueleto axial, ele protege os nossos órgãos vitais. No seu crânio tem o quê? O meu encéfalo. Muito bem, correto. Na sua caixa torácica, o que vai ter? Vai ter o meu pulmão e o meu coração. Muito bem, perfeito, é isso mesmo. E a coluna vertebral vai ter o quê? A minha medula espinal, professora. Perfeito, é isso mesmo. O nosso esqueleto apendicular, se aqui, bora lá ver a matemática. Se no esqueleto axial eu tenho 80 ossos e ao todo eu tenho 206, quantos ossos eu vou ter no esqueleto apendicular? 126, professora. Olha, eu gosto assim, quando é bom na matemática. Muito bom. Isso mesmo. O esqueleto apendicular, né, se liga ao esqueleto axial pela cintura escapular e a cintura pélvica
né, tem os nossos braços, a nossa mão, a nossa perna e o nosso pé. O esqueleto apendicular vai ser aquele que dá movimento ao nosso corpo, que nos permite, né, flexionar o braço, estender a perna, e essa é a sua função. E agora vamos ver sobre a nossa cintura pélvica. A cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril. Os ossos ilíacos, certo? Que é constituído pelo ilho, pelo isquio e pelo púbis. E são firmemente ligados aonde? Ao sacro, tá? Estão aqui ligados ao sacro. E observem essa curiosidade. A cintura pélvica feminina, ela tem uma angulatura maior que a cintura pélvica masculina. Por quê, professora? Porque a mulher, ela precisa, né, na sua fase reprodutiva, fazer o quê? O parto, né? E essa cintura pélvica maior vai ser, né, utilizada, necessária na hora do parto, tá? E agora vamos ver a estrutura do osso. A estrutura óssea é constituída de diversos tipos de tecido o quê? Conjuntivo, denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo. Observe aqui a imagem. Nós temos o periósteo, certo? Esse periósteo é uma camada que reveste externamente o osso, tá? E é interrompido por quem? Pela produção da cartilagem articular. Cartilagem, professora? Sim, aquela, não tem no frango aquela partezinha branca que a gente gosta de comer na coxa? Aquilo ali é uma cartilagem, os nossos ossos também têm. Para evitar o quê? O contato direto com o outro osso e assim gerar atrito, certo? Então, o nosso osso, nós vamos ter a parte mais densa, externa, mais dura, e dentro, aqui, a parte esponjosa, que aqui é onde é produzida a medula vermelha, as nossas células sanguíneas, certo? E por aqui, ó, a gente acha que o osso é morto, mas olha aqui, os vasos sanguíneos, certo? E aqui a medula óssea amarela, que é a responsável pela produção do tecido adiposo, certo? E agora vamos ver o nosso sistema articular, a articulação. O sistema articular reúne as articulações do nosso corpo. Estas podem ser definidas como o local de união entre dois ou mais ossos. As articulações garantem a movimentação e a união dos nossos ossos. Vamos observar aqui a imagem. A região, né, de encontro de dois ou mais ossos recebe o nome de articulação. Também chamado de junturas, podem ser definidas como pontos de encontro entre os ossos ou desses, né, com as cartilagens. Mas observem aqui na imagem. Quando nós temos a ligação, lá no final, observe a imagem, de osso com osso, nós temos os ligamentos. E quando nós temos de osso com músculo, que nós temos os tendões, certo? Então, vamos ver aqui as funções das nossas articulações. As articulações, né, ela tem como função unir os ossos, né? As articulações mantêm os ossos unidos, formando o nosso esqueleto e assim garantem, né, que o nosso
esqueleto consiga se movimentar. Outra função é a movimentação. As articulações permitem que os ossos se movam em relação ao outro, possibilitando movimentos de flexão e extensão, abdução, adução, rotação e circunferências. Observem aí na imagem. Abdução, professora, sim, quando você pega o seu braço e leva para cima, você está afastando ele do centro do seu corpo. Isso é abdução. E quando você retorna o braço para baixo, né, para o lado do seu corpo, observe aqui o eixo do seu corpo, é adução. Esse movimento você consegue realizar tanto com seu braço, afastou, é a abdução, retornou, adução, quanto também com a sua perna. Ao mesmo movimento, afastou, adução, retornou, afastou, abdução, retornou, adução. Assim como a rotação medial interna, quando você gira a sua mão posicionando para dentro do seu corpo, e na rotação lateral externa, posicionando para fora do seu corpo. Da mesma forma com o seu pé. Vamos observar agora uma animação. Veja aí. A abdução é o movimento para longe da linha média do corpo e a adução é o movimento de aproximação da linha média do corpo, realizado tanto pelo seu braço quanto pela sua perna. A rotação medial envolve trazer a estrutura anatômica, né, para o próximo do seu plano mediano, e a rotação lateral envolve movê-la para longe. Apesar de muito semelhantes, a rotação é diferente da abdução e adução, devido que os planos em que os movimentos são realizados. Isso vale tanto para a sua mão quanto para o seu pé. Agora vamos ver outra função das articulações, o amortecimento. As articulações absorvem o impacto e o estresse dos movimentos, protegendo os nossos ossos e cartilagens. Vamos ver. Então, aonde nós encontramos as nossas articulações? Nós temos na nossa coluna, certo? Que tem aqui como função o quê? Diminuir o impacto, né? E preservar aqui também o quê? A nossa medula espinal, que está passando aqui por entre, né, as nossas vértebras. O nosso fêmur, aqui na região do quadril, observem aqui que a região do fêmur, nós temos o quê? Uma região mais ovalada, certo? Para também diminuir o atrito. Na região do joelho, observem aqui que o joelho ele vai ser responsável por atenuar o quê? Também um impacto. Afinal de contas, nós andamos e com isso o peso, né, do nosso corpo vai em cima desses ossos aqui também, certo? Na nossa mão, nós temos também as articulações, também nos dá a mobilidade da movimentação, e assim, no nosso pé também, para diminuir aqui, ó, se o nosso joelho recebe o impacto do nosso corpo, o nosso pé mais ainda, certo? E aí, por isso que, às vezes, ao envelhecer, o pé começa a ter alguns problemas de calcificação aqui no porão, esporão calcâneo, certo?
E assim nós temos a posição das nossas articulações, mas sempre que você imaginar que um osso encontra outro, você vai ter o quê? As articulações. E as articulações sinoviais produzem um líquido sinovial que lubrifica a superfície articular e reduz o atrito entre os ossos. Vamos aqui pensar, preste atenção. Aqui nós temos um osso encontrando o outro, certo? E aqui, ó, nós temos a cartilagem protegendo a região de encontro dos dois. Contudo, para se manter a lubrificação, nós temos a produção desse líquido sinovial, que ele é viscoso, certo? E tem ali a função de manter a articulação. Agora vamos ver a classificação das articulações pelo movimento, né? As articulações são classificadas conforme o grau de mobilidade que oferece. Elas podem ser de 3 tipos, vamos ver. A sinartrose, que é uma articulação fibrosa e móvel. Exemplos, nós temos a sutura, né, do nosso crânio, dos nossos dentes e do nosso maxilar. Nós temos a anfiartrose, que é uma articulação cartilaginosa semi-imóvel, como exemplo, os ossos do nosso quadril e vértebras. E a diartrose, que são as articulações sinoviais que dão ali movimento para o nosso corpo. Por exemplo, a maioria das articulações do nosso corpo, como o ombro, o joelho, o cotovelo, certo? E agora vamos ver algumas doenças nas articulações. Nós temos a artrite, que é uma inflamação das articulações, que pode ser causada por diversos fatores, como infecções, doenças autoimunes, traumas e até mesmo estresse, tendo ali como sintoma dor, inchaço, vermelhidão, rigidez e dificuldade no movimento. Temos também a artrose, que é o nome dado, né, quando há um desgaste da cartilaginagem, responsável por revestir as articulações. Essa condição pode ocorrer naturalmente, como o envelhecimento do nosso corpo. Então, a artrose é uma doença degenerativa, onde acontecem mudanças na estrutura da articulação afetada, como vocês observam aí na imagem. Nós temos o osso sadio, certo? E o osso danificado, né, pela artrose, certo? E agora vamos fazer um breve resumo sobre o que nós estudamos do nosso sistema esquelético. Estrutura, quantos ossos nós temos? Nós temos 206, dividido em esqueleto axial, onde nós vamos ter 80 ossos, que são divididos entre crânio, coluna vertebral, costelas, externo, e tem como função o quê? A proteção de órgãos vitais. O nosso esqueleto apendicular tem 126 ossos e está dividido entre os membros superiores e membros inferiores, que nos dão o quê? Movimento e locomoção, tendo como função a sustentação do nosso sistema esquelético, sustentação e forma ao corpo, proteção de órgãos vitais, né, como cérebro, pulmão e coração, produção de células sanguíneas, armazenamentos de minerais como cálcio, fósforo, bicarbonato, magnésio, locomoção e movimento. E o nosso sistema articular? São um conjunto de articulações do nosso corpo que tem como função proporcionar o movimento ao corpo, absorver impacto e proteger os ossos, mantendo a nossa postura. E como os dois trabalham junto, professoras? Vamos ver essa relação. O sistema esquelético fornece estrutura e suporte para o sistema articular, e as articulações permitem o movimento dos ossos do nosso sistema esquelético.
E junto, os dois permitem o movimento do nosso corpo humano e realizam a realização de diversas atividades. Essa foi a nossa aula sobre sistema esquelético e articular. Obrigada.